Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os parabenos. A gente vai abordar algumas características e também os efeitos que ele provoca nos organismos aquáticos. Lembrando que o foco do nosso projeto é compartilhar com vocês algumas características e também os efeitos danosos de algumas substâncias químicas presentes tanto em produtos de higiene pessoal quanto cosméticos para o ambiente aquático. Então, onde o parabeno é utilizado? Bom, ele normalmente é utilizado em compostos como desodorantes, cremes, pasta de dente, shampoos e protetores solares. Sua principal função é agir como conservante e aumentar a vida útil dos produtos, impedindo o desenvolvimento de alguns micro-organismos, como bactérias, leveduras e mofos. Entre os principais parabenos, os mais utilizados está o metil, etil, propil e butilparabeno. Todos eles têm uma estrutura química muito parecida, só se diferenciam pelo o tamanho. Então, por exemplo, o metil possui uma cadeia bem menor e o butil é uma cadeia maior. Então, depois que você utiliza esses produtos, parte vai para o esgoto. E o que tem de problema nisso? Bom, à medida que o número da cadeia vai aumentando, maior é a facilidade dos parabenos a se interagir com substâncias hidrofóbicas. E para garantir uma boa eficiência na remoção dos parabenos, ao chegar na estação de tratamento, é preciso fazer alguns mecanismos mais avançados. Apesar disso, ainda pode-se detectar a presença dessas substâncias em concentrações de nanograma por litro. Porém, no Brasil, as estações de tratamento de esgoto, em sua maioria, não utilizam essas técnicas mais avançadas. Nelas, a última etapa é a adição de cloro como agente sanitizante. O problema é que o cloro ele reage com esses parabenos, gerando alguns subprodutos ainda mais tóxicos para os organismos aquáticos. De acordo com a Anvisa, juntamente com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e também o IBAMA, os parabenos eles são classificados como de classe 4. O que significa? Que são de preocupação mínima para risco ambiental. Mas estudos ecotoxicológicos mostram a capacidade desses parabenos e seus derivados clonados causar alterações biológicas nos organismos aquáticos, incluindo a mortalidade deles. Em um estudo para determinar a toxicidade dos parabenos clonados em microcrustáceos de água doce, foi visto que o benzilparabeno diclorado foi o mais tóxico, causando morte em concentrações de 2,2 miligramas por litro, ou seja, uma concentração bem baixa. Esses pesquisadores observaram também que quanto maior o tamanho da molécula, maior era a toxicidade para o microcrustáceo Daphnia magna. Portanto, os derivados clonados foram considerados mais tóxicos do que os parabenos na sua forma original. Outro estudo observou que a bactéria marinha Vibrio fischeri foi mais sensível do que o microcrustáceo Daphnia magna. E o que isso quer dizer? Quer dizer que os parabenos em concentrações baixas matam as bactérias marinhas mais rapidamente do que os microcrustáceos. Mas atenção, essas bactérias não são bactérias ruins que causam problemas aos humanos, doenças aos humanos. Existem muitas bactérias do bem no ambiente aquático e que podem morrer com o contato desses parabenos. E não apenas essas espécies de microcrustáceos que sofrem com os efeitos dos parabenos. Algumas espécies nativas brasileiras também são afetadas por essa substância. Em um estudo comparativo entre o metil e o propilparabeno, foi visto que o propilparabeno é bem mais tóxico para esses animais. Isso foi importante porque os resultados obtidos nesse estudo foram comparados com os resultados na literatura e mostraram que esses animais eles são mais sensíveis em comparação àqueles animais de clima temperado, que são comumente usados nos ensaios toxicológicos, evidenciando assim que a gente precisa estudar melhor os efeitos dessas substâncias em espécies de clima tropical. E os parabenos, eles são tóxicos apenas para microcrustáceos? Não, claro que não. Vamos falar um pouco dos peixinhos agora. Em um estudo com tilápias, elas foram expostas a metil, etil, propil, butil e benzilparabenos.
e também uma mistura de metil com propilparabeno. E aí foi observado que o benzil e o butilparabenos, que são moléculas maiores, foram mais tóxicas e o metilparabeno, que é uma molécula menor, foi menos tóxico. Além disso, também foi observado algumas mudanças no comportamento das tilápias durante os testes, como natação errante e perda de equilíbrio. Os peixes que morreram após a exposição dos parabenos apresentavam vermelhidão ao redor das brânquias e uma coloração mais escura. As brânquias são aquele órgão de respiração dos peixes. Os resultados indicaram que as exposições causaram mudanças bioquímicas nas células das brânquias e do fígado do peixe. E aí? Será que é bom continuar utilizando produtos que contêm esse composto? Até aqui você pode perceber que quanto maior é a cadeia de moléculas do composto, mais tóxico ele é para o organismo. Mas os efeitos tóxicos, eles não foram observados apenas em peixes adultos, não. Olha só o que foi observado nesse peixe paulistinha. No estudo, os embriões e os peixes adultos eles foram expostos a concentrações de metilparabeno. E foi observado que os peixes adultos eles foram mais sensíveis ao composto do que os embriões, o que é uma surpresa. 50% dos adultos morreram numa concentração menor, que foi de 105,09 miligramas por litro, comparado com a concentração que matou 50% dos embriões, que foi 211,12 miligramas por litro. E por que isso foi uma surpresa? Normalmente, as fases mais jovens dos organismos, elas são as mais sensíveis. Então, isso levou os pesquisadores a pensarem que a ação antimicrobiana do parabeno afetou as bactérias do trato intestinal dos peixes mais velhos. E essas bactérias são bactérias boas que fazem com que os peixes sobrevivam. Já os embriões, eles não possuem essas bactérias, eles se alimentam do vitelo, que é uma reserva energética de nutrientes que existe nas células desses embriões. Mas os efeitos parabenos podem ser mais sutis, nem sempre causando mortalidade. Nesse mesmo estudo, também foram observadas alterações subletais, como alterações nas defesas antioxidantes, nas brânquias e no fígado, além de anomalias genéticas. Ou seja, não causam morte, mas podem afetar a saúde dos animais. E isso é péssimo. Aí eu te pergunto, será mesmo que deveríamos ter preocupação mínima para o risco ambiental dessas substâncias, igual alguns órgãos colocam? E será mesmo que a gente precisa dessas substâncias no nosso dia a dia? Você quer saber quais produtos têm parabenos e também quais produtos não possuem essa substância? Vai lá no Instagram e confira nossos posts, tem tudo lá. E antes de finalizar, não esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar com seus amigos. Lembre-se também de seguir a gente lá no Instagram, @leatops.ufo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Um beijo!